Irmãos, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta noite, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de poder estar aqui nessa escola bíblica para aprendermos mais da palavra do Senhor nosso Deus. Eu agradeço ao pastor Elias pela confiança, me sinto muito honrado. A gente não tem o costume, tá, irmãos? Não tem o costume de sair de casa. O costume é ficar lá na congregação. Estamos pastoreando há tempo, mas ainda somos tímidos quando a gente pega esse microfone na mão. A gente está pastoreando desde 93. Ibiraci está sendo a 10ª congregação. E pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus, aqui nós estamos mais uma vez para juntos, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, que esse momento possa ser um momento de bênção para a minha vida e para a sua vida também, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. A gente poderia contar aqui uma diversidade de experiência, mas a gente vai aproveitar a palavra, porque é a palavra que nós queremos e precisamos ouvir. Eu falava com o presbítero Jairo que ontem foi o primeiro preparamento do coração. Você é convidado, às vezes, de repente, para fazer um culto fúnebre, e aí o coração bate forte. E mesmo que você já foi lá 20, 30, 40 vezes. E a outra vez é agora aqui. Então o coração começa a bater, as pernas começam a tremer. Mas a bênção é grande, no nome de Jesus. Vamos lá? A leitura já foi feita, em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. O versículo 16, lembrando apenas, o versículo 16 que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos outros. Aí na apostila, começando, diz assim: o obreiro não pode ter dúvida daquilo que ensina. Paulo estava muito confiante naquilo que ensinava. Disse Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não aceita, nem mesmo um anjo do céu, que pregue outro evangelho, além daquilo que Paulo estava pregando. Então Paulo, ele tinha esta segurança, diz ele que não aprendeu de homem algum. Ele aprendeu por revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio muito grande de Paulo ter aprendido por revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mesmo Paulo, ele vai dizer aqui em 2 Timóteo 3,16 o seguinte, aqui na apostila está: a fonte do saber é segura, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o apóstolo Paulo, que não recebeu de homem algum aquilo que ele aprendeu concernente ao Evangelho, ele aponta uma fonte, e esta fonte é segura, porque a palavra
ela foi inspirada e a palavra, de fato, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e também para instruir em justiça. Você poderia dizer, eu não aprendi como Paulo, mas eu posso aprender como Paulo. E as Escrituras trazem esta segurança para nós. O nosso ensino, ele é verdadeiro, porque a fonte é segura. Paulo aprendeu de Jesus, e nós podemos dizer aqui nessa noite, né, que nós também aprendemos com Jesus, porque aprendemos através do Espírito Santo de Deus. Se a palavra é inspirada, se a palavra ela vem da parte de Deus, então nós recebemos também a instrução que vem da parte de Deus. Não é fácil, né? Mas o obreiro, não está aí na apostila, né? Mas o obreiro, nós temos, né, por obrigação ler a palavra de Deus, nós temos a obrigação de procurar aprender como ler a palavra de Deus, começar pelo começo, observar o contexto, para a gente não fazer uma aplicação depois herética. É isso mesmo? É isso mesmo. Não é tarefa fácil para ninguém, não é assim? Não é tarefa fácil para ninguém, mas também não é impossível. Eu não tenho canudo, não tenho, por incrível que pareça. Eu comecei a aprender a Bíblia quando não podia, ou pelo menos na nossa região, não podia fazer curso teológico. Não podia fazer curso teológico. E eu comprei uma coleção e eu tive que buscar ali, porque a igreja, a maioria, eram contra o curso teológico. Então o obreiro tem por obrigação de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, não é isso? Aqui é apenas um incentivo, mas não tem coisa melhor do que quando você, com as suas, né, com a sua capacidade que Deus lhe deu, você se atira à palavra de Deus e você começa a aprender direto dali. A Escritura que é inspirada pelo Senhor, nosso Deus, pelo Espírito Santo. Então, não basta ensinar os outros, é preciso primeiro disciplinar a si próprio, para não ser reprovado. Disse Paulo a escrever aos Coríntios, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então Paulo tinha essa consciência. Não basta eu pregar aos outros, salvar os outros, e não me salvar a mim mesmo. Então eu tenho que pregar aos outros, como a gente já ouviu aqui também nesta noite, nesta oportunidade. Não é mandar os outros fazer, é fazer primeiro. É isso mesmo? Não é mandar os outros fazer, é fazer primeiro. A gente vai usar aqui alguns exemplos, tá? A gente vai usar aqui alguns exemplos. E esses exemplos são fortíssimos, porque eu acho que dificilmente hoje alguém vai ter a mesma experiência destes homens. Moisés, Davi e Paulo. Então hoje, a gente vai usar esses 3 exemplos. E a gente vai aprender como a gente tem que ter esse cuidado, primeiramente com a gente. Eu costumo dizer que tempo de crente não leva para o céu, mas o tempo de crente revela o que você é. Não é isso? É o tempo de crente que vai revelar quem você é. É o tempo de crente que revela quem nós somos. Porque daí você tem uma história.
E aí todo mundo conhece a sua história. É isso mesmo? Por onde você passou, aonde você está, ou aonde nós estamos, as pessoas conhecem a nossa história. Então, como Paulo diz aqui a Timóteo, que ele deveria ter cuidado de si mesmo, então nós também devemos ter cuidado de nós mesmos. Primeiro eu preciso me salvar. Se eu estou salvo, agora eu posso ensinar. É isso mesmo? Ensinar aos outros, para que os outros possam ser salvos também. O primeiro exemplo aqui, a gente vai falar de Moisés. Vamos ler? Mesmo que você tenha muita intimidade com Deus, assim como Moisés, boca a boca falo com ele, dizendo Deus, claramente, não por enigmas, pois ele vê a minha semelhança, ou a semelhança do Senhor. Não sei se houve alguém que teve mais intimidade com Deus do que Moisés. De fato, não é isso? De fato, Deus falava com Moisés boca a boca. Moisés teve uma diversidade de experiência com Deus. E aí a gente pode avaliar a nossa intimidade também com Deus. Hoje não está fácil. Hoje parece que está difícil. Até mesmo para a gente, obreiro. Orar, buscar intimidade com Deus, não parece fácil. Mas não é impossível. Agora, nós escrevemos também aí. Você não pode riscar a rocha quando Deus manda você apenas falar com ela. É isso mesmo que aconteceu com Moisés? Primeiramente, Deus mandou ele riscar a rocha, ele riscou a rocha, saiu água. A segunda vez, Deus falou, você agora vai falar com a rocha. Ó, sem perder aqui o raciocínio, né? Moisés, o homem cheio de experiências com Deus. Uma diversidade. Na sarça ardente. Né, observamos as diversidades de experiência que Moisés teve com Deus. Na sarça ardente. Eu não tive essa experiência. De ver uma sarça ardendo e correr para lá e ouvir a voz de Deus no meio da sarça dizendo, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Eu não tive essa experiência. Você teve essa experiência? Talvez se acontecesse comigo, eu ia pensar que era uma assombração. Mas Moisés, não é isso? Moisés se dirigiu ao encontro da sarça, que estava ardendo, mas ela não se consumia. Ela não se consumia. A experiência da vara, que estava em sua mão e tornou-se em cobra. Imagine você com um pedaço de pau, jogar no chão e vira uma cobra. O que você faz? Hã? Tem obreiro que corre de barata. Aí quando Deus manda ele pegar, não, tá fácil de jogar o pau, não? Aí Deus manda pegar na cauda. Virou pau de novo. Coloca a mão no seio, no peito. Colocou a mão no peito. Olhou. Lepra. Coloca a mão de novo. Colocou, tirou. A mão estava limpa. A experiência com as pragas no Egito. A diversidade de pragas, né? Poderia citar todas elas aqui, mas... A experiência de abrir o Mar Vermelho
e fechar novamente. Deus estava com esse homem? Você já abriu o rio aqui? Tem rio aqui? Você já abriu o rio aqui? A experiência com as nuvens, a coluna de fogo, algo visível, a experiência do maná, a experiência quando a terra abre e vai tragar os rebeldes. Agora, mesmo com todas estas experiências com Deus, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E aí nós vamos usar mais uma vez o texto bíblico, né? Tem cuidado de ti mesmo, obreiro. Cuidado quando pressionado pela congregação para não sair da direção de Deus. Moisés teve uma diversidade de experiências com Deus. Deus estava com Moisés. Deus também está conosco. Mas os milagres não significam aprovação de Deus. Milagres não significa aprovação de Deus. Você imagine imagine eu, qualquer um de nós. Já pensou você com uma vara na mão tocar no... Não precisa tocar no Mar Vermelho, não. Qualquer corguinho que tiver por aí. E o corguinho abrir. Começar a fazer aquele monte de água, não é isso? A água vai empilhando ali. Você vai falar, eu estou cheio de Deus, hein? Eu estou cheio de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está realizando por intermédio da minha vida. Estou cheio de Deus. Mas o obreiro tem que ter cuidado de si mesmo. Nós não somos nada mais, nada menos do que membros do corpo de Cristo. Cada um com a sua função. É Deus que tem que aparecer. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo louvor. A Ele toda exaltação. A Ele. Não foi Moisés quem abriu o mar, foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus quem fechou o mar. Então isso aqui é um dos cuidados que o obreiro tem que ter. Porque imagine, se lá em Ibiraci, não aconteceu, mas pode acontecer. Se aparecer um paralítico lá conhecido na cidade, eu orar por ele, e ele começar a andar, sabe quem que vai aparecer? Não é Deus que vai aparecer, eu que vou aparecer. As pessoas vão falar assim, o pastor Carlos, ele orou lá e o paralítico andou. As caravanas que é para vir para cá, para Cássia, vai tudo para Ibiraci. Porque lá tem um santo vivo, Carlos Ferraz. Glória. Misericórdia, né, irmãos? Já imaginou, irmãos? Uma coisa simples. Deus estava com Moisés, não tem como negar. Quantas experiências boas, quantos milagres. Mas é interessante, não está aí na sua apostila, mas eu anotei aqui na minha agenda. Logo na chamada de Moisés, a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés. Vocês conseguem lembrar disso? Deus quis matar Moisés. Então, os milagres não significam a aprovação de Deus.
às vezes a gente pode se enganar e tomar para nós a glória que é do Senhor nosso Deus. Então Moisés não vai entrar na terra prometida, porque em vez de falar com a rocha, ele vai riscar a rocha. E é fatal. Não é assim? É fatal. Você vê como a gente está sendo agraciado? Você vê como que eu sou agraciado? Você vê como que você também é agraciado? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes falhamos? Às vezes se esforçando para fazer o querer de Deus, a vontade de Deus, nós falhamos. Mas nós estamos aqui. E estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando para a glória. E nós temos um penhor, nós temos uma garantia de que vamos chegar lá. Mas Moisés não chegou na terra prometida, só pôde olhar de longe. Então, quando Paulo dizia a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, Paulo estava certo. Eu preciso ter cuidado de mim mesmo. Você precisa ter cuidado de você mesmo. Eu acho que não tem coisa mais difícil para a gente, para o obreiro. Eu acho que as reuniões são os momentos mais complicados e difíceis para a gente. As reuniões que a gente faz. Cuidado. Cuidado. Mesmo que Deus esteja abençoando muito a sua vida, mesmo que você sinta Ele todo dia, em todo momento, Deus continua sendo o mesmo. Ele é santo, santo, santo. Vamos lá na apostila? Lembre-se que a chamada, a consagração, a direção de Deus não isenta das provas e das tentações. Um segundo exemplo. Davi, ungido rei, ele vence as feras no campo, 1 Samuel 17, versículo 34 e 35. Davi venceu o gigante Golias, 1 Samuel 17, versículo 54. Mas Davi não venceu a si mesmo. 2 Samuel 11, versículo 2 a 4. Pode ser fatal. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. A espada não se apartou da casa de Davi. Davi foi chamado? Davi foi escolhido? Diferente da minha chamada. Talvez diferente da sua chamada. Recebeu a unção de Deus? Recebeu o Espírito Santo de Deus? Recebeu o Espírito Santo de Deus. Assim como eu também recebi, você também recebeu. Você tem a unção que vem lá do alto. Nós temos a unção que vem lá do alto. O mesmo que Davi recebeu, nós também recebemos. Poderia ir além, né? O mesmo que Jesus recebeu, você também, nós também recebemos. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desceu também sobre nós. Agora, isso não vai isentar das provas. Isso não vai isentar das tentações. A tentação vem. A tentação chega. A prova chega. Davi foi muito bem, não foi? Depois da unção, não tinha leão mais. Não tinha urso mais para roubar a ovelha de Davi. Não tinha mais, não. Ele estava cheio de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus.
A hora que ele vê lá as pessoas afrontando, principalmente o gigante Golias, afrontando o exército de Deus, afrontando o próprio Deus. Não, isso não pode. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra esse gigante. Corajoso, hein? Corajoso. Mas vai chegar o momento, né, irmãos? Vai chegar o momento da tentação, né, irmãos? E aí que é o problema, viu, irmãos? O obreiro tem que ter cuidado, né, irmãos? Irmãos, eu estou casado há 41 anos, né, irmãos? Eu tenho 2 filhos legítimos, tenho um adotivo e tenho uma neta também, que eu tenho a guarda. Uma neta não de sangue, tá, irmãos? De coração. Irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Como eu disse aqui, é graça de Deus. É bondade de Deus. Mas não tira de nós a responsabilidade. Não tira de você a responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Temos que ter responsabilidade. Porque a tentação vai chegar. A tentação vai bater na porta. E aí, irmãos, Davi caiu, né, irmãos? Mas não era ele o escolhido de Deus? Não era ele o ungido de Deus? Sabe qual é o nosso pior inimigo? Somos nós mesmos. É por isso que eu não analisei, mas essa palavra cuidado aparece uma diversidade de vezes na Bíblia. Não adianta eu salvar os outros e não salvar a mim mesmo. Não adianta eu pregar aos outros e não ter aprovação de Deus naquilo que eu faço. Eu preciso ter a aprovação de Deus naquilo que eu faço. Eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado. Quando eu vejo os milagres acontecer na minha vida, ao meu derredor, tomar cuidado quando eu estou sendo usado por Deus, e tomar cuidado quando a tentação chega, bate na porta, porque ela chega e bate na porta. E se a gente ceder à tentação, aí acabou tudo, né, irmãos? Aí acabou a festa. Dependendo, né, irmãos, da família, né, irmãos? Perde-se o controle, ou seja, Davi perdeu-se o controle. Perdeu o controle da família, perdeu a rédea da família. E quantas tragédias na vida de Davi. Quantas tragédias na vida de alguns obreiros. Obreiros que têm a chamada de Deus. Obreiros ungidos por Deus. Obreiros usados por Deus. Mas a hora que chegou a tentação, ele não conseguiu vencer a si próprio. E aí, o nome foi embora, né, irmãos? O nome foi embora. É melhor o nome, viu, irmãos? Do que o melhor perfume. É melhor o obreiro ter o bom nome do que usar o melhor perfume. É difícil, né, irmãos? Mas a palavra é para mim também, é para você, é para todos nós. E não é para quem não veio, não, é para nós mesmos.
A unção está sobre nós, viu, irmãos? Mas o líder, né, irmãos? O líder de jovens, a líder das senhoras, das irmãs, dos adolescentes, professores da escola bíblica, seja qual for, né, irmãos, a nossa função, cuidado. Enquanto a gente está sentadinho ali, irmãos, quando a gente está sentadinho no banco, você não está prestando nenhum serviço na igreja a não ser orar, não é isso? A não ser orar, porque todo mundo tem serviço na igreja. A não ser orar a Deus, contribuir. Termina o culto, você vai embora para a sua casa, as pessoas não estão te olhando. Por exemplo, eu estou aqui, olha quantas pessoas estão me vendo, né? Quantos olhos estão me vendo aqui? Amanhã, não é isso? A hora que eu passar em qualquer lugar aí, né? Lá em Ibiraci, é pequenininho Ibiraci, mas eu não conheço todo mundo. Mas todo mundo já me conhece. Depois de 6 anos lá, todo mundo já me conhece. Eu passo, a pessoa, ô pastor, eu falo, quem que é esse? O seu nome, o meu nome. É mais importante do que o melhor perfume. Mas vamos lá para a gente encerrar? Vamos para a terceira parte? O terceiro exemplo? Que Deus nos guarde, né, irmãos, no nome de Jesus. Aí nós temos Paulo. Paulo também foi chamado. Atos 9, verso 6. Paulo também foi consagrado. Paulo também foi direcionado. Mas Paulo não foi poupado de perseguições. E aí nós temos um exemplo em Atos 16, 23 e 24. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Bom, isso aqui mexe muito comigo. Não esqueça, tá? Ó, vê se você consegue, né? Moisés, correto? Moisés, homem de muitas experiências com Deus, correto? Muitas experiências com Deus, muitos milagres, mas os milagres não significam aprovação de Deus. É preciso tomar cuidado. Davi, o rei segundo o coração de Deus, ou a pessoa que Deus escolheu, é a pessoa que Deus quis. Unção de Deus. E vou dizer, hein? E era um moço temente, não é isso? Temente, orava, não é isso? Buscava a direção de Deus. Mas a tentação chegou. Então, independentemente, não é isso? Independentemente, você pode buscar a Deus todos os dias, mas a tentação virá. Agora, Paulo, olha a chamada, né? Todos nós conhecemos, né? Olha a chamada. O encontro que ele teve, né, com Jesus, quando estava se dirigindo para Damasco. A mudança radical na vida do apóstolo Paulo. Depois nós temos a consagração em Atos 13, 2 e 3. Eles estão em um culto, a jejum, a oração. Deus usa alguém e diz, ó, separa Barnabé, separa Saulo, não é isso? Impõe as mãos sobre eles, envia eles para a obra. E quando a gente lê o capítulo 16, aí nós vemos Paulo sendo direcionado. Olha que coisa interessante e bonita. Às vezes a gente tem tantas dúvidas, não é isso? Estou falando de mim, tá? Às vezes a gente tem tantas dúvidas. A gente que
dirige congregação, quando chega a hora da mudança, que sofrimento. Não é assim? Os obreiros aqui, né? Quando chega a hora da mudança, que sofrimento. Será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus que eu vá para lá, que eu vá para cá? E aí você quer uma direção de Deus, e vou dizer uma coisa, às vezes pode até que Deus tenha dado a direção, mas às vezes a gente não consegue compreender a direção de Deus. Bem rapidinho aqui, ó. Eu estava em São Sebastião do Paraíso, a primeira vez, e a minha esposa ficou desenganada da medicina. Minha esposa não conseguia levantar as mãos para pentear o cabelo. E aí o último médico que eu passei foi um cardiologista, ele diz, aqui não tem médico para sua esposa em São Sebastião do Paraíso. Aqui não tem médico para sua esposa. Vai para Ribeirão Preto. Vai para Campinas. Você tem parente? Procura um desses lugares. Aqui não tem médico para sua esposa. Poucos dias, o meu regional chegou e disse, você vai lá para o bairro dos Gomes, Juruáia. Alguém conhece aqui o bairro dos Gomes? Você vai lá para o bairro dos Gomes, 7 quilômetros longe da cidade. Bom, lá em São Sebastião do Paraíso não tem médico. O cardiologista diz, você pagou, mas vou te dar um conselho. Procura uma cidade grande. E aí vem o meu regional e diz, você vai lá para o bairro dos Gomes, lá no meio do mato. E agora? Eu acho que quando a gente compreende a direção de Deus, né, o problema isso aconteceu comigo, tá? Quando você olha assim, você fala, meu Deus, é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu arrumei uma jovem para ir com a gente, para cuidar da minha esposa, para ficar lá 30 dias, ela ficou 15. Chuva que Deus mandava, barro para todo quanto é lado. E a menina aguentou ficar 15 dias. E no dia da posse eu falei, Jesus, aliás, falei para os irmãos, né, depois que faz tudo, aquela cerimônia, né, passa para agendar uma palavra, é assim mesmo? Aí chegou a minha vez, eu falei, olha, irmãos, eu não sei se isso daqui é fé ou se é aventura, porque é uma coisa de doida. Não, sério. Tá? Falei assim, não sei se isso aqui é aventura, não sei se isso aqui é fé ou é aventura, porque isso aqui é uma coisa de doida. O meu regional diz assim, a gente vai procurar o médico, tá? Para sua esposa em Guaxupé. Se não tiver, a gente vai para Mococa. Para encerrar, tá, irmãos? A gente acabou encontrando um médico lá, em Guaxupé. Você sabe onde que fica a ambulância lá, no bairro dos Gomes? Fica lá na igreja. A ambulância pegava a minha esposa ali e levava lá. Para minha esposa fazer o tratamento. Hoje tem médico aqui em São Sebastião do Paraíso. Seria um reumatologista, não tinha na época em São Sebastião do Paraíso. E a gente encontrou um lá em Guaxupé. Ele falou para mim, rapaz, ele olhou em mim assim, achou com cara de pobre. Verdade. Ele olhou, achou com cara de pobre. Misericórdia, tá, irmão? Não tem nada de riqueza, não, tá? Ele estava bem certo. Ele falou mesmo. Tá? Falei, não, a gente vai dar um jeito de pagar. Tinha vendido uma casa, a gente vai dar um jeito de pagar. Já que eu volto aqui, tá? Pastor Elias conhece o pastor Edson. Aí houve uma mudança. O pastor Edson passou a ser o regional. O pastor Edson falou para o Carlos, lança no livro. Lança no livro. Esses medicamentos que você gasta, a consulta, pode lançar no livro, pode lançar.
Aí eu lancei no livro. Onde vai parar o livro? Lá em São Bernardo. Chegou lá, o pessoal olhou no livro. Ué, que gasto é esse? Irmãos, direção de Deus, chamada, consagração, direção de Deus, às vezes a gente nem entende, não é isso? Às vezes a gente nem entende, mas Deus está no controle. Esta obra tem dono. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, se nós estamos, não é isso? Se nós estamos prestando um serviço, irmãos, acredite. Mesmo que pareça impossível, acredite. Como eu disse aqui, eu poderia contar uma diversidade de experiência. Mas a chamada, a consagração, a direção não vai poupar você de uma perseguição, de uma provação. O que vai acontecer com Paulo? Paulo chega em Filipe. Lá não tem sinagoga. Vai à beira do rio, prega. A conversão de Lídia. Na rua, a libertação da jovem. E agora Paulo vai para onde? Vai preso. Leva uma surra boa e vai preso. Mas Paulo não estava na direção? Você não está na direção? Mas é quando a gente está na direção de Deus que as coisas vão acontecer de forma que a gente fala, mas espera aí, parece que está errado. Olha, eu recebi a chamada, tenho certeza da minha chamada, eu fui consagrado, eu estou aqui direcionado por Deus, por que que isso está acontecendo? Mas Paulo, né, irmãos? Paulo não vai reclamar, vai? O que que Paulo vai fazer? O que Paulo vai fazer? Orar e cantar. Cantar e orar. Ele ora e ele canta e ora. Eu imagino, né? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me chamou. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me consagrou. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me direcionou, estou na sua direção. Estou aqui porque o Senhor mandou. Canta aí, Silas. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. E Paulo diz, graças, Senhor, te dou graças. O Senhor me chamou.
Eu era perseguidor da tua igreja, o Senhor me chamou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me consagrou para esta tão importante obra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me direcionou. Estou aqui na tua direção. Aí vem Silas. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Vai haver um terremoto, irmãos. Vai haver um terremoto. Os alicerces vão balançar, irmãos. As portas vão se abrir. As cadeias vão cair. E alguém está imaginando, os presos vão fugir? Não, não vai fugir não. Eles estão presos por causa da glória de Deus. O carcereiro disse, olha, vou me matar. Paulo diz, não precisa fazer isso não. Ninguém fugiu não. As cadeias caíram, as portas se abriram, mas a glória de Deus está aqui. Ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Moisés ficou de fora da terra prometida. Você não pode ficar fora da Nova Jerusalém. Nós não podemos ficar fora da Nova Jerusalém. Nós não podemos parar na metade do caminho. Nós temos que prosseguir até o final. A vitória já está garantida. A vitória já está garantida. O obreiro. A verdade é essa, né, irmãos? Todo mundo que faz parte do corpo de Cristo tem uma atividade, não é isso? Os problemas vêm. Mas você não está sozinho. Deus mandou você falar com a rocha, fala com a rocha. Deus mandou você ir para um lugar, voltar para o outro, vai e volta para o outro. Deus mandou você ir lá no tanque de Siloé lavar, vai lá e lava. Deus mandou você obedecer aos pastores, obedeça aos pastores. É isso que ele falou? É isso mesmo? Obedecer ao superior, obedecer aos vossos pastores, em algumas traduções. Obedeça que vai dar certinho. E nós vamos entrar lá no céu. Cantarmos lá no céu o hino da vitória. Deus abençoe, no nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã tem a outra parte. Deus abençoe, pastor.